Hobbes nasceu em 5 de abril de 1588 em Malmesbury, Inglaterra. Muito pouco se sabe sobre a mãe de Hobbes. Seu pai também, chamado Thomas Hobbes, era um clérigo local de certa má reputação. O biógrafo de Hobbes, do século XVII, John Aubrey, conta a história de como o velho vigário Hobbes era um bom sujeito e jogava cartas no sábado a noite toda. Hobbes deixou Malmesbury em 1602 a fim de estudar no Magdalen Hall, em Oxford. Seus estudos lá foram apoiados por seu tio, Francis Hobbes. Depois de se formar em Oxford, em fevereiro de 1608, Hobbes foi trabalhar para a família Cavendish, inicialmente como tutor de William Cavendish, que mais tarde se tornou o segundo conde de Devonshire. Hobbes trabalharia para a mesma família pelo resto de sua vida. Esse trabalho foi importante porque permitiu a Hobbes pensar e escrever, deu-lhe acesso a livros e conexões com outros filósofos e cientistas. Em virtude das guerras civis da época de Hobbes, teve que se exilar em Paris, uma vez que estava associado ao lado monarquista. Além disso, teve motivos para temer a punição por causa da defesa da soberania absoluta manifesta em seus escritos. Durante seu tempo na França, Hobbes continuou a se associar com Mersenne e seu círculo, incluindo Pierre Gassendi, que parece ter sido um amigo particular de Hobbes. É durante seu exílio na França que Hobbes escreve Leviatã, que foi publicado em 1651. Sua estrutura é um tanto semelhante à dos elementos da lei, embora também contenha longas discussões sobre questões de interpretação das escrituras e é provavelmente a mais polêmica das principais obras de Hobbes. Após seu retorno à Inglaterra, em 1651, Hobbes continuou a publicar obras filosóficas por vários anos. De Corpore foi publicado em 1655, onde Hobbes esboça o método e o funcionamento da linguagem. De Homine foi publicado em 1658, completando o plano dos elementos de filosofia. Nos anos posteriores, Hobbes defendeu seu trabalho em uma série de debates extensos. Ele também publicou uma edição latina de Leviatã, no qual houve algumas mudanças significativas e acréscimos relacionados a tópicos controversos, como seu tratamento à Trindade e à natureza de Deus. Mas a atenção de Hobbes não estava apenas na filosofia. De fato, na década de 1670, ele publicou traduções da Odisseia e da Ilíada. E no final dos anos de 1660, ele escreveu uma história das guerras civis, que foi publicado depois de sua morte. Leviatã. Leviatã consiste na obra mais importante de Thomas Hobbes, cuja ideia central era a defesa do absolutismo e a elaboração da tese do contrato social. Hobbes viveu na mesma época em que outro teórico político, John Locke, que era defensor dos princípios do liberalismo, ao passo que Hobbes pregava um governo centralizador. Escrita em 1651, em meio a um contexto político conturbado, a Inglaterra passava por uma guerra civil, e a figura de Oliver Cromwell se destacava na busca pelo poder. Sob a liderança do puritano, o país deixou de ser monarquia e passou a viver sob o regime republicano. O Leviatã foi muito influenciado por este quadro de instabilidade e conflitos. A figura do Leviatã incorporada à obra é baseada no Leviatã bíblico, que é citado pela primeira vez no livro de Jó. De acordo com as escrituras sagradas, o Leviatã seria uma criatura apocalíptica que assolaria o mundo no fim dos tempos. Hobbes toma a ideia da bestialidade para incorporá-la ao princípio de Estado. Os indivíduos estariam submetidos ao pacto com esta entidade, Estado, e ele os representaria, e todas as suas ações seriam de responsabilidade da sociedade, pois foi a população quem concedeu o poder para ele. O Leviatã, porém, também garantiria o cumprimento do Código de Conduta para a manutenção da paz. Hobbes defende a ideia de uma monarquia absolutista, pois acredita que, desta forma, os interesses públicos coincidiriam com os privados, e isso facilitaria a vida dos súditos, e assim a paz seria alcançada. É interessante para o governante absoluto que o povo esteja em harmonia, para que o reinado ocorra tranquilamente, sem questionamentos, conflitos ou motins. O direito de propriedade em Hobbes é exclusivo ao monarca soberano, e a distribuição de terras também é feita por ele. Devido a este fato, o pensador puritano sofreu duras críticas advindas da burguesia em ascensão, visto que a época era renascentista. O Estado, para Hobbes, possui algumas prerrogativas como a inviolabilidade, a falta de contestação e a total submissão ao poder soberano, a soberania absoluta, onde o soberano detém o poder de decisão em todos os aspectos, militar, econômico e político, seleção e escolha de funcionários e cargos, o pressuposto que a rebelião leva à discórdia e a discórdia potencialmente pode levar à guerra, acarretando assim no retrocesso ao Estado onde prevalece o direito natural. O direito à propriedade é concedido mediante a submissão às leis civis.
civis, a preservação da paz civil e do direito fundamental de todos os homens. O direito à vida, as recompensas e punições são previamente estabelecidas por lei. Dessa forma, seja qual for a forma de governo instituída, o Estado surge para satisfazer o desejo dos homens de sair daquela mísera condição de guerra que é existente quando não há um poder visível capaz de mantê-los em respeito. Thomas Hobbes parte do princípio que o homem é mau por natureza. E por isso, vivemos em constante estado de guerra, de todos contra todos, sofrendo com essas relações, o temor, o pavor, o pânico. A população cria o Estado, a sociedade civil organizada, para só assim os direitos e a segurança das pessoas. Para só assim os direitos e a segurança das pessoas serem assegurados. Antes do Estado Civil, havia o Estado de Natureza, que segundo ele não tinha nada de harmonioso. O mundo antigo dos primeiros homens era um mundo de feras, onde o verdadeiro lobo do homem era o próprio homem. No Estado de Natureza, ou seja, antes da constituição do poder soberano, todos os indivíduos tinham direito a todas as coisas, o que consequentemente provocava guerras, razão da necessidade do Estado. Ou seja, nesse estado de natureza não havia a ideia de propriedade privada. Esse pensamento de Hobbes revela as vocações humanas quando da ausência de controle. Para se chegar a uma sociedade civil, era necessário que todos, por meio de um contrato social, concordassem em transferir as suas liberdades naturais a um só homem, o rei. Somente ele deveria deter o monopólio da violência. Somente o rei deve ter poderes que lhe permitam impor sua vontade sobre todos para o bem geral da comunidade. Ao transferirem seus direitos naturais ao Estado, os indivíduos estariam transferindo a soberania individual de fazer o que bem entendem ao Estado, uma vez que este surge com o fim de garantir a segurança. Ele entende que para o surgimento do Estado é necessário centralizar a soberania numa única pessoa. Assim, ele defende o Estado absolutista. Hobbes morreu em 4 de dezembro de 1679 em Hardwicke Hall, uma das casas da família Cavendish, com a qual ainda estava associado após 70 anos.